muito bem-vindo, você que nos acompanha mais uma vez pelo Conexão Real Parque Melhor, o podcast do seu bairro, trazendo notícias sobre segurança, saúde, zeladoria, moradia, empresariado, empreendedorismo, um pouco de cada coisa. Hoje a gente tem um tema especial e hoje nós vamos falar com ele. Ele é músico, compositor, ator. Ele é filho da Eva Vilma, filho do John Ebert. O nosso tema de hoje é Entre Heranças, olha que legal, hein? Entre Heranças, Acordes e o Bairro. A alma artística de John Ebert Jr. Muito bem-vindo. Obrigado, Munir. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado por aceitar, né? Por disponibilizar um tempo para estar aqui com a gente hoje. Prazer. Sempre é um prazer estar contigo. Sim. Já virou um grande amigo, uma pessoa querida. Amigo de alguns tragos, algumas fumaças de charutos. John, obrigado por estar aqui hoje. Prazer te ver. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar contigo. Eu costumo falar que você é o meu mais novo amigo de infância. Exatamente, né? Mais novo amigo de Amigo infância. de infância. A gente já se conhece faz bastante tempo e Pois tão é. recente, né? Pois é, cara. São Coisa coisas boa. que criam uma conexão, assim, falando em conexão, né? Conexão Real Parque, né? Exatamente. E você vê, o motivo, né? A gente coloca... Esse é um dos motivos, né? Que a história toda nasceu, que é conectando vizinhos e transformando o bairro, né? E no meio do caminho você conquista amizades, né? Encontra pessoas e cria laços, né? E a coisa vai caminhando. Eu queria falar com você hoje, né? Bom, o nosso tema, eu havia pensado num tema, falei, eu preciso achar alguém para falar de arte, memória, identidade cultural. Pô, ninguém melhor que você para estar aqui com a gente e falar um pouquinho disso, falar um pouquinho do seu trabalho, o que você está achando no bairro, falar um pouquinho de cada coisa, né? Dos seus projetos artísticos aí também. Legal. E antes da gente começar, eu quero passar um rápido comercial aí de um dos nossos grandes amigos do bairro. Vamos lá, produção, nosso primeiro comercial, por favor. É isso aí, um abraço, pessoal da Padaria Bienal, Luizinho e seu Luiz. Um grande abraço para vocês. Uma delícia, Bienal. Eu já sou cliente, né? lá. A gente vai lá, né? Um cafezinho, um pãozinho, um almoço, uma né? Padaria sempre é uma delícia. Cara, às vezes eu vou Nossa. 3 vezes por dia na padaria lá, meu. Que legal. Virou uma... E é anos isso, cara, é anos. Eu vou, passeio com as cachorras, faltou café. Aí chego em casa, vou buscar pão, vou lá buscar pão. Não sei o que, vou lá. Fresquinho, Tem vezes que eu vou 3 vezes na padaria lá. Impressionante. Ô, John, me fala uma coisa. Como é crescer num lar, né, com Eva Vilma e John Ebert? Vamos falar primeiro das origens, né, aí, né? Como é que foi isso para você? Essa pergunta é a clássica, né? É difícil para mim porque eu não sei como é que é viver sem eles, né? Sim. Eu cresci dessa maneira, com 2 ícones da cultura e da arte brasileira. Sim. Eu tenho muito orgulho dos meus pais, que são desbravadores da cultura brasileira. Sim. Vieram lá do teatro raiz, meu pai muito no cinema. Teu pai cinema, tua mãe já era mais teatro, né? Minha mãe, na verdade, meu pai era cinema, era ator, e minha mãe era bailarina. Ah, era bailarina? Bailarina. Ela, antes de ser bailarina, ela cantava com a Inesita Barroso e tocava violão. Nossa. A Inesita era a professora de violão dela. Isso ela sua tinha mãe 15 tocava anos. violão, né? Tocava. Caramba, E hein? tocava, aprendia com a Inesita. E aí, Daí que veio esse teu DNA, então, de... tinha lá o violão, né? E aquela coisa, pegava, né? E Já ficava... era ali o lazer. Pega o violão. Lê o livro aí, pega o violão ali, estuda aqui uma cena ali. Cresci respirando arte, né? Com muitas figuras especiais da cultura brasileira. Então, eu estava contando que minha mãe era bailarina, ela estava ensaiando para o balé do 4º centenário, e meu pai foi assistir um ensaio e ficou já
ligado, encantado, pegou lá o telefone dela Tem o e telefone aí e tal. tal, pá, aquela coisa, e falou, olha, ele estava já trabalhando com cinema na Vera Cruz, né? Eu estava tentando lembrar, Vera Cruz, lá em Vera São Cruz. Bernardo, E precisava, para um filme, precisava uma atriz, que fizesse uma ponta, um papel pequeno lá. Legal. E meu pai Opa! chavecando, olha, você não Plim! quer, plim, você não quer fazer? Ela foi, e assim, de lá, Sensacional, né? virou. Então, eu costumo dizer, meu pai encaminhou Encaminhou. minha mãe para isso. Ela já vinha com E esse também já devia talento ter no todo. sangue dela, né? Ah, Uma com coisa. certeza, né? Uma Porque o coisa artista, muito. eu penso que eu também tive a sorte de conviver um pouco com isso, né? Na minha família tinha meu pai, tinha programa na TV, não sei o quê. Então, Sim. acho que isso está meio que no sangue também, né, cara? Acho que tem quem desenvolve, principalmente os atores de hoje, mas tem aqueles dos mais antigos, né? Os old school. Esses eu acho que nasceram já com uma vocação, né, cara? E eram assim, desbravadores mesmo, né? Estudavam. Né? Você vê que eram atores que tinham aprenderam com Zimbinski. E numa com época de muita grandes, né? limitação, né? Porque tinha limitação mais nessa... Tinha muito preconceito em relação né? às mulheres, então, né? Uma atriz, ou uma cantora, ou uma atriz de teatro de revista. Isso aqui é... meio assim, é o preconceito mesmo. Caramba, hein, cara. Mas, enfim, aí eu cresci, nasci, eles estavam no auge do Alô Doçura, né? Eu saí no jornal quando eu nasci. Sério? Nasceu hoje, John Nasceu Júnior, hoje, tal, John a Everett cegonha Jr. chegou. E porque eles Você é o eram mais velho, né? Não, minha irmã é mais velha. Você tem uma irmã mais Tenho velha. uma irmã mais velha. E 2 anos mais velha que eu. E eles estavam no auge do Alô Doçura, que era um absurdo tá no Guinness, né? Um seriado mais longevo, que era inspirado no I Love Lucy. I Love Lucy, exatamente. Então, Caramba, hein, meu? Isso é antigaço, hein? Estou falando... O Alô Doçura ficou de 53 a 64 no ar. Imaginei isso aí. É o começo da televisão, Começo né? ali, né? Escrito pelo Cassiano Gabus Mendes, que era um grande... outro grande desbravador da televisão. Pai do Tato, né? Era pai do Tato, do Cássio. E vinha lá das novelas de rádio, dos programas Branco de e rádio. preto ainda, né? Quer dizer, com aquela certeza. coisa TV Tupi. Colorida, TV Tupi. Eu cresci ali, Padaria Real, a TV Tupi, a Lima Duarte, Walter Foster. O Lima era meu galera. vizinho na Oscar Freire, né? Eu criança, me lembro dele, né? Eu nasci na 25 de março, como você sabe, muita gente sabe. E depois, nos meus 4, 5 anos, meu pai e minha mãe resolveram mudamos para Oscar Freire, num trecho ali entre a Rebouças e a Capote Valente. Que legal. Meu pai tinha um apartamento ali, moramos alguns anos. O Lima era nosso vizinho. Olha só. Lima Duarte era vizinho, Ney Mato Grosso morava ali também. Nossa, que legal. Tinha uma turma ali naquele miolinho ali que... Né? E ali era perto da TV Tupi, né? A TV Tupi era ali. Afonso Bovero, ali perto cima. da igreja, ali na esquina. Ali em cima, ali em Então, cima. grandes, Mas você nasceu em bons São tempos. Paulo, né, cara? Nasci em São Paulo. Você é paulistano. Sou paulistano e São Paulino. Aí sim, hein? Aí sim. Tricoloreou, hein? E a tua irmã ela é paulistana também, não? Também, né? Nascemos aqui. Porque você tem uma história no Rio, né? Você tem a memória de infância em Copacabana, né? Convivência com nada mais, nada menos que Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Paulo Atran. Meus pais eram muito enturmados. Bibi Ferreira, né? E vários ícones da arte brasileira. Aliás, a Gigi Altran deve estar assistindo a gente. Ela é sobrinha nossa colega, sobrinha do Paulo Paulo. Altran. Um abraço, Gigi, moradora do bairro, vizinha nossa. Um grande abraço para você. Eu sei que a Gigi é uma grande chefe de cozinha, cozinha super bem. Minha colega lá do Clube Pinheiros. Colega do Pinheiros, né? Do Clube Pinheiros. Gigi, queremos conhecer melhor esse menu aí, Gigi, né? Traz ela aqui, que a Gigi é uma figura... Convidada, Gigi, vem no programa, a gente vai para a temporada 2, você já é convidada para a temporada 2. Inclusive foi candidata ontem a presidência do Pinheiros? Vice-presidente, É mesmo? a chapa dela não saiu vencedora, mas legal. Continua sempre querida. Que ela é forte lá no clube, né? Sim, com certeza. Você que é do Clube Pinheiros, ó, o John
Tá diretor lá ainda, John? Tô. Tem uma diretoria lá, né? De cultura. Eu trabalho com a cultura lá. John, área de cultura. Uma história... Meu pai tem uma história no clube, né? Seu pai era nadador lá, Foi né? Foi nadador. Seu pai tinha 2 metros de altura. Eu conheci Não, teu pai. 1,85. Que pra mim era 2 metros, né? A gente era pequeno, as eu pessoas conheci tinham o teu, 3 eu conheci o teu pai na Depul, eu já te falei isso, mas vale o comentário, né? Eu conheci teu pai nos anos 2000. A Depul foi uma balada do Falabella, Sim. na Teodoro Sampaio. Teodoro com... A Teodoro com uma daquelas ali, logo no começo, pertinho da Henrique Schalma ali. Mais para baixo. Mais para baixo ali. Sim. Cara, eu sei que fui parar na inauguração dessa boate do Falabella, fechada, só globais, e eu lá. Aí, pô, fui num bar, né? Você olha para um lado, você vê o Boninho. Aí você olha pro lado, você vê o ator, outra atriz, não sei quem, o Faustão. Eu falei, caramba, o que estou fazendo aqui? Vou tomar um esquinho. Aí fui tomar um esquinho, tava o teu pai no canto do bar lá. Tomar um copo alto, por favor. Né? Aí eu falei, bom, um esquinho e tal. Eu sabia que ele era um ator ali, né, e tal. Imagina, 25 anos atrás, eu tinha 25 anos de idade. Ele já, né, era um senhor e já era muito famoso, né? Aí ele me deu uma aula ali de uísque. Meu pai era o isqueiro, a geração. Hoje eu entendo um pouco mais. Naquela época eu não entendia tanto. Eu sabia que o uísque era uma coisa legal. Naquela época era mais de uma cervejinha, uma caipirinha. Bacana. Mas ele me deu uma aula de uísque lá que eu levei para a vida. Aliás, muitas vezes hoje eu tomo uísque e eu lembro do seu pai. Legal. E a gente toma uísque junto, A gente toma uísque junto, né? Assumimos esse hábito, né? Aliás, precisamos refazer, né? Precisamos, né? Que eu Mas João... é de vez em quando, não é todo dia não. Não é todo dia não. Um dia sim, outro dia também, né? Brincadeira, de vez em quando. Lógico. Ô, Joe, me fala uma coisa. O peso e o presente dessa herança. Né? Eu digo o peso assim, porque, cara, é uma... Não, né? é um peso. Uma bagagem. É lógico que num país onde existem muitos desfavorecidos, eu não tenho do que reclamar, né? Mas eu digo, conceitualmente, tem um peso porque é uma cobrança maior, né? Claro. É uma exigência maior, a gente tem uma história para perdurar honrar, e manter, né? Exato, para manter. Então a cobrança é um pouco maior. Mas também, tudo bem, isso a gente procura. Faz parte. O jogo é esse. Não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer. É isso aí. Agradecer ter vindo desse... Você falou do Rio, né? Sim. Em 63 eles foram convidados para fazer um espetáculo de teatro que chamava Boing Boing, no Teatro do Copacabana Palace. 63. 63. 1963. É bem meu. E aí lá fomos nós morar no Rio de Janeiro e o produtor alugou um apartamento que era um triplex do Viver com Viveiros e Castro, que era um apartamento que era da Dercy Gonçalves, que estava em turnê. Nossa. Então ela sublocou para nós. Um triplex tinha piscina, bar. Molequinho, pequenininho, né? Fomos para lá, inesquecível para mim. Imagina. Você conheceu a Dercy? Você conheceu ela? Conheci. Ela não é aquela, ela era meio espoletona. Era uma figuraça, você tira daí, sair, tá bom, tá bom. Né? Xingava todo mundo. Conheci todas essas figuras, né? Grande Otelo, Dercy. Nossa. Pequeno, olhava aquilo em volta de mim, era muito normal para mim, né? Não, chegava da escola, você me falou, chegava da escola, tava o Vinícius lá na sala, compondo uma música. Exato, tinha essa dinâmica, né? Dinâmica toda. E era em cima do Beco das Garrafas, onde tudo estava acontecendo. Era Miele ia muito em casa, Carlinhos Lira, Baden Powell. Aí... Berço. E eles faziam o espetáculo no Copacabana Palace, onde a gente tinha passe livre. Então, domingo ia para a praia, depois ia para o Copa. Piscina. Que legal. Então, é um privilégio, né? É muito glamour. Imagina o Rio de Janeiro em 63. Sensacional, imagina. Copacabana. Copacabana, princesinha do mar. Então, aí, culturalmente, quer dizer, minha mãe sempre me contou... porque o Baden ia muito em casa, né? E um desses saraus, porque meu pai era um boêmio, né? Então, acabava o espetáculo e ia jantar. Daqui a pouco ia fechar o restaurante e ia para um bar. Daqui a pouco ia fechar o bar e ia para casa. Para cá, fazer o after. O after era no triplex, No triplex. Tinha piscina, terraço, claro. e eu dormindo.
Caramba. Então eu acordava às 7 horas da manhã, os caras ainda estavam acordados, Tavam lá. copo de uísque. Copo de uísque. Tal. Música vai, música vem. E quando eu me interessei, que minha mãe tinha lá o violão dela, tinha o nome dela, e eu sempre pegava o violão, né? Isso antes dos meus 7 garoto, anos de idade. pequeno, 7 anos. Pequenininho, pegava e ficava brincando. Aí quando eu comecei a estudar, eu Dedilhar. pedi de aniversário. No meu aniversário de 9 anos, eu pedi uma guitarra elétrica. Uau. Só que aquela época, a guitarra elétrica era quase que um pecado, assim, tinha passeata contra... Revolucionária, né? Fala o Gil Caetano, Elis, eles fizeram passeata contra a guitarra elétrica, meu Deus. Caramba, é mesmo? Eu É, não por sabia causa... disso. Que era algo exatamente. muito moderno. tinha Era que ser muito assim, era o império, o imperialismo e tal, não sei o quê. que E ser era rústico. violão de nylon. Tinha que ser o violão de Violão de nylon, que era o nylon. Baden-Powell, tocava aquele violão. Quando eu pedi a guitarra, ganhei um violão de nylon. E minha mãe falou, esse negócio de guitarra elétrica, você vai estudar vai direito. nessa linha aqui. Vai Isso estudar aqui direito. é legal. Aí eu comecei a pegar e tirar as músicas da Jovem Guarda no Sim, violão de nylon. claro. Tudo bem, com o meu bem fui ao cinema. Assistir, Mas eu já né? estava tirando as músicas meio de ouvido lá, Sim. assim. Aí um amigo da minha irmã, que era da bandinha da rua, começou a dar aula, comecei a fazer aula com ele. Tenho Fez até aula. hoje meu caderninho. Eu levei uma vez no programa do Ronivon. Que legal. O caderninho, o Ronivon saiu lágrima do olho dele. Sério? Porque tinha as músicas do Rony, Você entendeu? sabe que ele é nosso vizinho, né? Ronivon mora no bairro. Mora no bairro, Mora no exatamente. bairro. Um abraço, viu, Ronivon? Pô, grande Ronivon. Meu pai era muito figuraça. amigo dele, meu pai gostava muito do meu falecido pai. Deus o lorde, tenha. né? Um gentleman. Um príncipe, né? Era o príncipe da Jovem Guarda. Príncipe, né? É. Putz, que bacana, hein, John? Ele Quanta tinha as coisa versões aí. dos Beatles, né? Se você quiser ouvir então a minha história sobre alguém a quem eu muito amei. Então essas músicas tinham no meu caderninho. Quando o Rony, eu estava fazendo um trabalho sobre Taiguara, e eu fui no programa do Rony e levei meu caderninho. Falei, Rony, eu queria te Olha mostrar aqui. um negócio. Pô, ele abriu, começou a folhear, falou, cara... Ficou emocionado. Ficou, porque era tudo, era a Jovem Guarda, aquele período Cara, maravilhoso. que legal, hein, meu? Então, aí quando eu comecei a estudar, e a minha mãe falou, ó, eu vou te ensinar uma música que o Baden e o Vinícius fizeram em casa. E foi uma das primeiras músicas que eu aprendi, e a música que eu aprendi com ela. Que é uma música sensacional. que chama Bom Dia, Amigo, é uma música que é assim, pequenininha, é um cânone, assim. Faz aí um pedacinho. Bom dia, amigo. Bom Dia, Amigo. Faz É um uma coisa pedacinho aí assim. pra gente ver. Bom. Deixa eu lembrar aqui. Bom dia, amigo, que a paz seja contigo. Eu vim somente dizer que te amo, tanto que vou morrer. Amigo, adeus. Ah, É sensacional, lindo, eu legal, peguei hein? no tom que ela me ensinou, bom. então ficou meio... Muito bom, Eu parabéns. peguei agora. Muito Bom bom. dia, amigo. Tá no YouTube. É uma música É? do Baden-Powell e Vinícius de Moraes. Tá com uma cantora aqui, que eu não lembro o nome Mas tá no agora. YouTube no teu canal Não, ou tem no canal tem deles ali? Eu procurei, porque a gente fez essa música no nosso espetáculo, Que né? foi tua primeira música, essa aí que você tirou. A Não, primeira na que verdade, você tirou, não. A né? primeira que eu tirei foi Pica-Pau. Pica-pau. Com o meu bem, fui ao cinema Assistir ao festival. Erasmo Carlos, Caramba, tremendão, hein? Tremendão. Você conheceu ele ou não? Conheci. Esse conheci, cara era incrível tremendão. também, né? Pô, gênio, né? Gênio. Gênio, um dos grandes gênios da Tremendão, nossa cultura. Vanderleia, Roberto, Vanderleia, trio, né? Roberto. Meu pai me levou, nessa época, em 67, fui no programa da Jovem Guarda. Imagina, com meu pai, fomos no camarim, tudo. Claro. Meu pai era um ícone Sim, ali. sim. Pô, John Harrod, vai lá no Claro. Teatro Record. Fui eu lá, fui no camarim, o Roberto Carlos veio e tinha uma lenda que Pô, ele usava. Ele usava uma meia de Pra manter o cabelo. mulher, para manter o cabelo. É. Eu não sabia, eu fui no camarim dele, ele apareceu com a meia. Com a meia na de mulher cabeça. na cabeça.
E eu comecei a usar uma meia de mulher na cabeça, pedi pra minha mãe, me arruma. Quero usar pra eu porque deixar o cabelo Pra igual... deixar o Capelli bonito, né? o cabelo igual a dele. Era um moleque, né? Sensacional. Então, Deixava um Hamletzinho. deixava o negócio aqui. Chamava Hamlet. Hamlet. Não, era Hamlet sabia. não. Era como é um que era? ondulado, né? Um ondulado. Assim. Mullet. Mullet, não. Não sabia que era esse chamava nome. Mullet. Pode pesquisar aí, dá uma gugada aí que você vai ver. Cabelinho eu tinha também nos anos 80. Ficava aquela onda ali, assim. Ô, Vê, tem umas fotos aí, produção. Gabriel, põe pra gente umas fotos. Vamos ver as fotos ali da época do John ali, criança com os pais. Vamos ver o que tem aí. Olha, isso aí é você. Esse sou eu. Né? Caramba, hein, meu. Pequenininho. Você tinha o que aí? Uns 3 anos? 4 anos, né? Não dá pra saber, mas que legal, um pouquinho antes de ir pro Rio de Janeiro. Lá. Caçulinha sendo bajulado, né? Papai Corujão. O primeiro filho homem, né? Vocês não estavam no Rio ainda? Aí não, aqui é em São Paulo, mas tava para ir para lá. Que bairro, hein, que você tava aí? Você lembra o bairro? No Jardim Europa, ali, do lado do Clube Pinheiros. Do lado do Pinheiros. Eu nasci no Pinheiros. Você nasceu ali, né? A 50 ali. metros. Nasceu ali, né? Teu pai já era nadador essa época, já, né? Fora caramba. a profissão, ele também nadava. Já deixar... porque assim, meu pai foi nadador mesmo. Ele ia para a Olimpíada de Londres, em 1948. Sim. E 10 dias antes da Olimpíada pegou uma pneumonia e foi cortado da delegação. Ah, nossa, teve o lance da pneumonia, uma né? Pneumonia braba, porque ele ficou segurando, ele estava com uma febrinha, e aí ele não queria ser cortado. Ele falou, vou sarar, e treinava numa piscina a 18 graus. Né? Naquela época não existia esse negócio de aquecer piscina. Imagina. Aí pegou essa pneumonia e foi uma pneumonia bravíssima. Tesoura. Imagina ter pneumonia em 48, não tinha nem antibiótico ainda, né? Pô, claro. E aí ele teve que parar de nadar, assim, parou. De alto nível, né? Parou, não, continuou nadando, mas não... uma coisa mais... não podia mais no alto nível, como ele nadava. E você, quando você percebeu que queria trilhar seu próprio caminho na música, né? E nas artes, quando, assim, você falou, puxa, agora eu vou trilhar o meu caminho, né? Porque você teve esse berço, cresceu ali, aí teve um momento que você falou, puxa, agora é minha hora, vou seguir com isso aqui, ou como é que foi isso pra você? Isso é muito... Encarar como, tipo, profissão, falar, meu, é isso aqui e tal, vou mexer com isso, como é que foi isso? Como profissão foi lá na frente, né? Na hora da faculdade, porque meu pai, ele achava que eu desenhava muito bem, então ele queria que eu trilhasse o caminho da arte plástica, da publicidade, tinha muito amigo publicitário, e eu, quando fui para a faculdade, fui fazer propaganda e marketing, depois... E trabalhar numa agência de publicidade. Você trabalhou numa agência, né? Na Proeme do Enio Mainardi, isso em 77. Nossa, que legal. E aí, eu estava cursando propaganda e marketing, e o pessoal da agência, como eu estava como assistente de ilustrador, já estava nessa área pegada mais ali. Nessa pegada, eles falam, pô, vai fazer artes plásticas, em vez de fazer... Encaminharam já você ali... Mudei para artes plásticas na FAAP, que era ali do lado da agência. Mas ali, na FAAP, eu sempre toquei. Então, eu tocava desde os 9 anos de idade. Então, o violão sempre me acompanhou paralelamente a tudo isso que eu fazia. Né? Eu tive um período na minha adolescência também, que eu corri de kart, né? Você correu de kart, né? Corri de kart de 74. Não, e foi amigo do Ayrton, de toda aquela turma, né? Na época, Ayrton Senna da Silva, né? Maurício Sala, eu fazia equipe com o Chico Serra. Que ainda o Ayrton não era o Ayrton, né? Ele tinha 13 anos de idade. Então, você me falou disso aí. Ayrton Senna da Silva ainda. Caramba, que legal, hein, John? Mas eu sabia que ele ia virar o que ele virou, porque eu falei isso para ele. Ele já era um fenômeno, né? Desde o kart, ele era assustador. Já era. Assim, o povo que conhecia, quem tinha uma mínima sensibilidade falava, meu, esse aí, vai voar, né? Esse vai. Mas, enfim, depois desse período, aí eu era um hobby, né? Eu fui na faculdade, eu comecei a enveredar para o lado da música também, paralelamente à ilustração eu fui para computação gráfica. Foi dando uma olhada design, né? Agência. Trabalhei na TV Record, implantei a computação gráfica na TV Record em 87. Legal, hein? 87. Em 87. Caramba, que era ainda aqui na 23 de maio. Na Miruna ali. Na Miruna ali, né? Miruna, Poxa, eu lembro. Fui diretor de arte lá, fui cenógrafo
e implantei a computação gráfica e depois me chamaram para a TV Cultura. Nessa época, em 87, eu me lembro, 85, 87, eu me lembro de ter ido lá uma ou duas vezes com meu pai, algum programa ele foi chamado. Legal. Ele foi E era lá, tinha aquele logotipo do Parla Greco na fachada da Record, que era o Parla Greco era um visionário, né? O Parla Greco era um diretor de arte da época. eu não me lembro, eu era jovem, eu tinha o quê, uns 12 anos, 13. Você é mais novo que eu, né? Então, o Parla Greco foi o cara que fez, tinha a TV Record era uma estrela de 4 pontos, aquela Sim. TV tridimensional, assim. Isso aí, isso eu pá. lembro. Então, tinha isso na fachada. Na fachada, da TV Record, um logo meio em 3D, assim. É, Eu e lembro assim- que tinha... Foi muito legal, porque eu trabalhei com uns caras, eu fui chefe de um cara que marcava as letras do Família Trapo, fazia os logotipos. Falava, legal. seu Cláudio, pelo amor de Deus, eu sou seu chefe, cara, amém. Eu falava, pô, olha o que você fez aí. Aí ele guardava as artes dele, eu falava, pô, deixa eu ver. Ele falava, isso aqui foi o Parla Greco que pintou. Nossa, eu falei, meu, olha Caramba, que legal, hein, meu? Cara, muito legal. Foi Uma bagagem enorme, né? E aí, você, como é que foi, assim, tipo, sair, da sombra dos pais, encontrar a sua própria linguagem, né? Porque eu digo isso como um adolescente mesmo, quando a gente quer bater Sim. asa, né? Todo adolescente passa por isso, Sim. sai da sombra do pai, da mãe, e fala, meu, vou bater minha asa ou no marketing, ou na agência, ou no comércio. Como é que foi isso para você? Eu acho que isso é natural, né? A coisa essa sombra que se chama, né? Dos pais, essa proteção, né? É difícil sair, né? É difícil você se desligar totalmente disso. Quase que impossível. Porque, difícil. ainda mais com o nome que eu tenho, né? O Não mesmo tem nome, jeito, né? Então, onde vai ainda é não reconhecido, tem, né? Não tem. Então, eu fui fazer um show em Florianópolis uma vez, veio um cara no camarim e falou, pô, você não lembra de mim? Falei, puta, desculpa, cara, não tô lembrando de você. Falou, pô, eu estudei com você no Jardim da Infância, lá no Rio. Falei, cara, como é que eu vou lembrar? Você mudou, hein, meu? Botar no túnel do tempo, né? Meu. Agora, todo mundo acaba lembrando de mim por causa da referência, referência, né? Claro, claro. Então... não é todo mundo chama John Ebert, mas Marcelo, Maurício, João, tem um monte. Né? É o filho e tal. Então, e sempre nessas fases, né? Meus pais tiveram fases de muito glamour mesmo. Claro, não, fizeram a televisão brasileira, vai. Com certeza. Bem dizer isso, né? Junto com tem a esses turma caras. que fez os programas de auditório e tem a turma que fez a TV na parte cultural, né? De novela e interpretações e toda aquela história, musicais, mas meus né? pais são a geração do Silvio, né? Do Silvio Santos, você tá falando essa dessa turma galera. aí. Bolinha, Silvio Santos, Flávio Cavalcante. Flávio né? Cavalcante, Raul Gil, Raul. grande Raul. Pô, então, eu costumo falar assim, o álbum de figurinhas, né? Naquela época dos anos 60, 70, tinha um álbum de figurinhas. Aí Muito você tinha legal. lá aquelas figuras. Figuras. Né? Carimbadas. Né? Sério, tinha as personalidades. Não, meu pai e minha mãe estavam no álbum. Lá tava Francisco Coco, Tarcísio, Glória, Nossa. Ioná Magalhães, todo mundo tava no álbum lá, né? Francisco Coco, esse era um E aí figura, tinha hein? a página do Telecat, né? Telecat. Ted Moy Marino, Índio Nossa, Paraguaio, Ted Moy Marino. Fantomas, aqueles caras. Fantomas. O Fantomas era amigo do meu pai. Então, você vê que esse era um barato. figura. Uma época muito icônica, né? Raul do Gil, meu pai foi. Brasil, assim. Meu pai foi jurado. Eu fui jurado do Raul Gil com meu pai. Ah, é? Que legal. Tem foto por aí, outro programa eu vou trazer. Mas eu lá Legal. no criança, na época de A Miss gente Brasil, ia não sei o junto, quê. sim, sim. Sensacional. Eu ia junto quando meus pais iam no aquele programa Almoço com as Estrelas. Aí eles levavam eu e minha irmã. E eu ia bem mais que minha irmã. Minha irmã Onde era era mais esse assim, Almoço com as Estrelas? Era na TV Tupi. Na TV Era Tupi. TV Tupi. Porque no restaurante do meu pai era a feijoada dos artistas. Meu pai tinha um restaurante na Imarés. Sim, chamava, você falou, chamava legal. eu te falei, né? Chamava Falou. Al Mestre, o restaurante dele, bem atrás do shopping. Ia todo mundo lá. Cara, sábado você ia lá, estavam todos. Que legal. Chacrinha, Pode Gugu. crer. Nossa, Chacrinha. Esses que caras iam bacana. todos lá, meu, assim, né? Uma época dá muita saudade dessa época. O mundo era mais inocente, né? outro Era mundo, um mundo né? analógico. Eu, na verdade, eu cresci nos anos 80, né? Que, putz, pra mim também foi muito mágico, né? Mas imagina essa turma dos 60, dos 70.
pelo que meu pai, minha mãe também me falavam. Pô, sensacional, né? Acho que eu até acho os 80 ali, quem viveu, teve um privilégio de conhecer uma época diferente, um mundo mais puro, né, Sim, cara? com certeza. Né? Mundo Eu acho que toda época é muito... legal. É que o mundo teve. Eu costumo falar, eu acho que os anos 60 e 70 foram assim extraordinários. É, né? Porque você veio vindo com aquela preparação da libertação nos 40, 50, e muito a influência dos Estados Unidos, né? Dessa cultura americana. Eu falei da Lodossura que veio lá. Por I sorte, Love né? Lucy, né? Por sorte. Era aquela coisa que. O cinema era muito forte, né? O cinema americano influenciava Hollywood muito. já funcionava, Nossa, né? Então, nossa. já tinham as produções, né? Da E época aqueles Elvis filmes. Presley, aqueles filmes do Elvis no Havaí, né, meu? Já era uma Elvis época... Presley e depois, para mim, Elvis Presley, eu era muito pequenininho, mas para mim Beatles foi fundamental, né? Beatles foi... mas aí já é Europa, né? Beatles já é Europa, né? Não, mas os Beatles vieram para os Estados Unidos. Começaram né? na América ali? Não, começaram na Europa. Começaram tudo na bem, Inglaterra, lá, Inglaterra. se fizeram Cavern na Club. América, né? Mas Lá que encontraram produção, né? para estourar no mundo, eles tinham que ir para os Estados Unidos. Tinha que virar Foi ali hollywoodiano, que- não tinha jeito, né? Não era nem hollywoodiano, porque a música já era outra pegada, né? Mas eles foram naquele Ed Sullivan Show, né? Nossa, que era... Do Ed Sullivan Show foi pro mundo. Era um calouro, né? perdão. O Ed Sullivan era tipo calouro, né? Show de calouro, o Ed Sullivan, né? Não, é de entrevista. Ele Ed era Sullivan talk show? Era talk show, era Era um talk show. talk show e atrações musicais, Ah, né? Foi Rolling Stones, foi Beatles, quer dizer, imagina. Esse cara era fera. Fera. E que temas movem, assim, suas composições? Porque você é compositor, né? Sim. Que temas movem as suas composições e o que mais deseja provocar no público com a sua arte, né? Então, eu gosto de falar de um tema, sei lá, da minha juventude ou da natureza, ou eu quero tocar o público com um tema assim. Você tem esse pensamento, né? Na hora de compor suas canções? Vem a inspiração. Então, sempre tem aquela coisa do mundo, do momento que você está vivendo, dos romances, né? De fazer a música para a menina, fazer a música, né? Tem muito isso, mas né? tem muito isso, né? Porque isso a parte... normal, é natural. O romance, ele acaba identificando outras pessoas. Isso né? Que mais é isso? Pois é. Love Me Do. Love Me Então, Do. toda essa inocência que vinha vindo, já que eu toquei em Beatles, né? Então, eu peguei esse exemplo. Mas aí, depois aqui no Brasil, você tinha a Jovem Guarda e começou a vir o pam, 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 caminhando contra o vento, silêncio e Caetano sem Veloso, documento. Gil, né, com Domingo no Parque e os festivais e tudo. Mas a minha inspiração, eu acho que o que eu mais gostaria de causar no meu... Despertar no público. uma reflexão sobre o mundo. legal. Eu tenho um lado ecológico, sem ser muito chato, Sim. mas de preservar. Que é aquele o lado mundo que você quer, né, por externar eu tenho- uma sensibilidade e chamar Sim. atenção para o mundo, né? Que... Lógico, Você né? sabe que essa coisa, até um comentário aí, cara, esses dias eu fui numa farmácia, eu sou super assim, eu sou conselheiro também, né, do meio ambiente do CADES, né, então... Legal. Então, puxa, uma coisa que muito me preocupa, até antes de começar o programa, eu estava te falando que nós estamos mapeando o bairro, viu, pessoal? Vocês que estão em casa, nós já fizemos 2 projetos no bairro, o Replantar 1 e o Replantar 2. O Replantar 1 ele foi em 2023, onde nós pegamos uma das praças e plantamos 21 tipos de árvores nativas e frutíferas, face ao episódio que houve em 2022, aquelas fortes chuvas que várias árvores foram devastadas, né? Aliás, quando essas chuvas acontecem, muitas árvores caem em São Paulo. E aí você tem não vou dizer um desequilíbrio, mas, poxa, o ecossistema ele sente isso e quem repara sabe o que acontece. Então, a gente fez o Replantar 1 para começar a colocar na cabeça das pessoas do bairro do Real Parque e dar exemplo para outros lugares, outros bairros. Fizemos o Replantar 2 ano passado com 45 mudas na Coronel Boaventura, que é onde a gente chama de um novo corredor verde do Real Parque. Então, em 2 anos são 70 e lá vai quase 80 mudas aí que nós plantamos, estão crescendo. E esse ano a surpresa é a seguinte, junto com a Florestar e a Ecos, nós estamos mapeando o bairro do Real Parque. Aliás, quero mandar um abraço para o Fábio,
Fábio Equisian, um grande abraço, um vizinho que mudou para o bairro há pouco tempo. Legal. E numa proatividade, Munir, eu quero ajudar, como é que eu ajudo o bairro? Vamos falar do meio ambiente, eu me preocupo com o verde, super engajado. O Fábio está dando um apoio para a gente também. Nós estamos mapeando o bairro para descobrir onde tem locais disponíveis né, nas calçadas para fazer um novo plantio e deixar o Real Parque ainda mais verde, né? A gente tem uma população grande de saguis. Sim, dezenas. ali pelo Morumbi, Real Parque tem bastante. Tem muito, né? Sagui, sarauê, aves a gente tem muito, cara. Tem tucano, tem papagaio, tem maritaca, tem pardal, tem bem-te-vi. Cara, tem muitas espécies de... Sim. Acima da média, acima da média. E a gente está fazendo esse movimento agora para esse ano de 2023, 2025. Então, fique ligado aí que já na porta da sua casa vai ter uma árvore bacana. Isso é uma coisa, você falou dos pássaros, né? É uma coisa que eu sinto uma diferença, né? Quando você acorda, não era molequinho, cara, eu acordava com os pássaros, agora você acorda menos, porque tem menos. Então quando a gente fala de ecologia, dentro da cidade, existe tem que ser racional, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que preservar as árvores, você tem que podar também, porque tem árvore que vai ficando doente, e como você falou, chega uma chuva tal, cai e pode causar sérios problemas, sérios, né? Pode até para rede elétrica, né? Tem que ter poda preventiva. Tudo, poda preventiva, a árvore não está, então não pode ser radical nesse sentido, essa árvore nunca... Claro. Tem árvore que não tem jeito. Não tem jeito. E a gente passa isso com frequência no bairro, né? Sim. Hoje mesmo eu fui abordado por uma senhora, poxa, essa árvore aqui, realmente a árvore está numa condição ali muito problemática. Sim. Até fizemos um protocolo no Portal 156, né? Você que nos ouve aí que tem algum problema na sua rua, entra no Portal 156, baixa o aplicativo, cria o protocolo lá, seja se for um buraco na rua, uma poda de árvore, um problema de coletora de lixo, de varreção, de capinação. Entra lá que a prefeitura resolve. Se não resolver, você pega esse protocolo, entra no site do Real Parque Melhor, www.realparquemelhor.com.br e nós vamos te ajudar a resolver os problemas em comum para o bairro. Sim. Então, essa história, abrindo um parênteses que a gente está falando, ela ajuda a gente a criar um ambiente amistoso, né? E ir pelo que nos une, que é um lugar com bem-estar, uma árvore podada, menos problema de buraco, sem lixo, né, na rua. Isso, é outra questão importante, a reciclagem, todas essas ações e o saneamento básico também. Exato. O rio, né, a limpeza dos rios. Eu tenho uma área que eu tenho aqui no município de Miracatu, que eu tenho uma área de 14 alqueires de Mata Atlântica nativa, eu faço o manejo da palmeira Jussara. Então eu tenho esse amor, assim. Essa conexão, né? Exato. Essa conexão com a natureza, uma conexão com o mundo e eu tenho isso também. tentar manter alguma coisa boa para os nossos filhos e netos que virão aí. E contemplar, né, John? Acordar de manhã, tentar escutar onde estão os pássaros, né? Ver aquela planta ali e falar, deixa eu tentar recuperar essa planta, né? Muito bacana. Isso aí é muito, muito legal. Agora eu quero falar com você sobre a sua vida digital, a vida digital da sua empresa, do seu negócio. Se você está precisando dar um up, captar clientes, leads, aquecer o seu negócio, dá uma olhadinha na tela que eu tenho para você. Vamos lá, produção. Estamos de volta aqui, vamos dar uma sequência bacana aqui. Eu queria saber de você agora uma coisa, John, assim, por que você escolheu o Real Parque para morar? Qual foi o seu critério? Né? A gente começou a procurar e eu sou do Clube Pinheiros, então ele é perto. Eu estava morando no Morumbi, queria alguma coisa que fosse próximo, que é arborizado. E surgiu essa oportunidade. Estou fazendo 1 ano de Real Parque agora, essa semana. Que bom! Aniversário. Agora, aniversário de Real Parque. E está gostando? Está contente? Estou gostando, estou contente. Qualidade de vida? Sim. Segurança? Eu estou no ponto, eu reparei que eu estou num prédio que acho que é
É o segundo ponto mais alto do Real Parque. É, O ali meu aquela vizinho parte- é mais alto. É o ponto, eu reparei que é o cume. Ali é uma parte alta e você tem uma alta. visualização. É muito legal. Então ali eu estou boa. curtindo, é perto, eu Que vou bom. pro Pinheiros e é rápido. Um horário flexível, tem Horário várias só- saídas, né? Exatamente, tem várias saídas, tem isso. Eu estou gostando bastante. E assim, agora vai dessa- entrar um sistema de segurança para o bairro que vai ser uma história incrível, né? É, né? Na Putz, verdade, que vai bom. entrar uma história aí. Nós vamos lançar no segundo guia, viu? Você que está assistindo a gente, vem aí agora em junho o segundo guia. Nós vamos divulgar que é a redoma de segurança do Real Parque. Que legal. Cara, é um sistema incrível que ele é de condomínio fechado num lugar aberto, num lugar bairro, né? aberto. Então vai proporcionar uma baita segurança, aquela sensação de tranquilidade. Legal. A esposa descer com o cachorro, descer com o celular. Não que a Legal. gente não tenha, né? Mas é que hoje em dia tá tudo tão difícil, né? Pô, E- tá muito esquisito. Tá esquisito. Tá Então, esquisito. toda a segurança, ela Estamos colabora vivendo tempos estranhos. tempos estranhos, né? Mas essa segurança vai ficar muito, muito bacana aí. Em breve a gente vai ter notícia, a gente vai entrevistar o pessoal aqui. E isso para o Real Parque vai ser legal, porque vai ajudar a valorizar ainda mais. E realmente o Real Parque, ele vai ser, se já não é, ele vai se tornar em breve um dos melhores bairros de São Paulo para se viver. Legal. Um bairro muito bom. Aí eu quero saber de você o seguinte: como o bairro contribui para a sua inspiração no seu estilo de vida? Pô, como é que ele... Bom, contribui porque eu tenho um verde, eu respiro um ar, eu consigo me concentrar, olho pela minha varanda e consigo cantar uma canção ou pôr uma música. Você já pensou nessa conexão? Olha, minha varanda eu adoro e a vista ali dá para ver o Paineiras, é uma vista definitiva, é bem bacana, tem um belo pôr do sol. Então tudo isso me inspira. Mas a inspiração mesmo que vem é interior. É interior, né? É interior e é de todo o dia a dia. A De gente dentro para fora, aquele É. insight que, meu, você tem às vezes no banho, né? Exato. Eu sei. E a coisa da vida, né? Você vai criando casca, vai passando tempo, vai olhando, fala, meu Deus, quanto a gente já viveu. Quanto Quanto eu já estava falando vivemos. aqui nos anos 60, 70, né? 80, 90. E Ai. o século XX, né? O século XX acho que foi fantástico, né? Século Agora XX. nós Como estamos passa no rápido, século né, XXI, cara? Passa rápido. E eu tenho uma teoria que eu acho que a gente entrou no século XXI na pandemia. Na pandemia. A gente estava Foi ainda a virada, a gente ainda grudado tava. no século XX, porque o século XX foi tão legal, Tão eu acho bom. que a humanidade ficou ainda... Vamos estragar um pouquinho isso Não, aqui. e aí você vê, a gente tinha todas as ferramentas, mas não utilizava. É. Com a pandemia, começou a fazer reunião online, É. fazer curso online, fazer tudo online. A mudança no comportamento, Mudança no né? comportamento. Aí a gente volta na ecologia, porque você começou a economizar muito. O cara que ia pegar um avião, fazer uma reunião em Miami, ficar 2 dias lá e voltar, ele não precisa. Ele entra lá, Online, faz pega o online. computador, né? online, você webcam, tem. tá tudo certo. Exato. Então, começar a utilizar as tecnologias que a gente já tinha na mão, Sim. isso foi a pandemia. Foi aquela virada de chave. de chave. A gente tem umas fotos aí antigas do bairro, né? Falando em tempo. Vamos dar uma olhadinha, Gabriel, por favor, produção. Olha só que bacana. Olha aí, ó. Cara, essa casa, Olha só. para quem não sabe, ela fica ali na... Como chama aquela? Não é Isaac Milder, cara. É umas 2 ruas atrás da Barão de Montemor ali, essa casa, cara. Isso aí é meados dos anos 60. Que legal. Quer dizer, ainda você vê barro a rua, né? Então era um terreno... Não, ali o Real Parque eu passava por ali, porque eu estudava ali no Pio XII, não existia, né, praticamente. Não existia, né? Ele cresceu em volta da comunidade, não foi? Da Panorama? não Na foi verdade, ali, o Real Parque, ele começou com a história da Vila da Mandioca. Até tem no nosso guia um pouquinho, né? Existiam já os índios pancararus ali, né? Que colonizaram aquilo, porque essa área toda, antigamente, era uma divisão de chá, fazenda de chá. Por isso que tem a Rua do Chá no nosso bairro. Né? verdade. Se você entrar pela Avenida Morumbi, lá no alto, você vai ver que tem tipo um portal ali. Sim, o portal passava todo dia lá, cara, porque eu ali- estudava no Pio XII. Exato, ali era uma fazenda de chá. Chá de um lado, mandioca do outro. Muito legal. E aí, tanto é que o Real Parque, antes do Real Parque, ele era conhecido como Vila da Mandioca, alguma coisa assim. Legal. Né?
Vamos ver a próxima aí. Ó que bacana. Aí a frente da casa, tá? E um Maverick ali. Um Mavericão, um V8 ali, né? Pelo estilo da roupa, você vê que é uma coisa... calça boca de sino. Boca de sino, bem... né? Construindo a casa ali, felizes da vida, tá? Vamos ver a próxima aí. Olha aí, essa aí, cara, essa foto é da praça... Aí, se eu não me engano, é Visconde da Cunha Bueno, essa praça aí. Tá? Legal, e uma caravan. Uma caravan ali, o primeiro prédio ali. Então, essa aí é a vista da Visconde. Isso aí deve ter uns 30 anos. Vamos ver a próxima? 30? Perdão, 60. Desculpa, 30 anos. Isso aí deve ser 70, 71, 60, por aí. 60. Vamos ver a próxima. Ó, aí é ali na Bobardi, na Casa de Vidro, né? Essa aí é a rua, ela tá com a visão da General Almério, né? Olhando pro Real Parque, aquela avenida lá atrás é a Morumbi, ó, que passa lá. Legal. Ali é a Morumbi. Olha que vista legal, que verde. Quer dizer, ali ela tá num sítio, né, cara? Essa vista é de um sítio, né? Ela olha pela janela, um lugar alto. O Morumbi era mata, né? A Mata Atlântica. A gente ia pra escola, fazia 0 graus em junho. Menos Frios, 1. baita frio, né? A próxima. Ó, aí também, essa é uma casa que também era na praça. Você vê uma bela de uma variante, ou uma TL, não sei se era o TL, era uma variante. Sensacional. Um abraço aí, o Wilson, que mandou essas fotos. Algumas delas quem mandou pra gente foi o Wilson. Forte abraço, Wilson. Você que tem aí mais fotos, continue mandando pra gente exibir no programa aqui. Legal. As fotos antigas do bairro. E vamos falar aí de outro tema. Antes disso, eu quero passar um comercial aí da Focinhos Faceiros. Vamos lá, produção, por favor. Muito bem, estamos de volta e o momento atual e o futuro, John. Quais são seus projetos atuais na música, no teatro, na arte? Eu sei que tem a história lá do projeto também das peças da Eva Vilma, da tua mãe, né? Na verdade é uma homenagem a ela e é um espetáculo, porque os últimos 4 anos de vida dela, a gente fez um espetáculo juntos. Por conta dessa ligação dela com a música, ela começou a cantar comigo e a gente montou um espetáculo chamado Casos e Canções, em que ela contava os casos ligados à relação dela com a música e os profissionais que conviveram com ela. Casos e Canções. Tem um trechinho aí? Você trouxe hoje ou não? Tem no YouTube, será? Tem algum... Não, ainda não. Não? Tem trechinho, tem aqui fácil. Enquanto a gente vai falando, eu vou achar. Vamos pôr um trechinho aí pra gente ver. Podia ter visto isso, mas eu vou falando aqui. Sim. E a gente... Então, eu fiz esse espetáculo, Casos e Canções, porque ela contava a relação dela com a Inesita, depois com a Dona Irã Barbosa, que fez o... Mulheres de Areia. Ele era um ator de Mulheres de Areia. Então, a convivência dela com a Dona Irã. Então, no espetáculo, a gente cantava a Dona Irã. Que esse era um projeto dela, você comentou comigo, né? Na verdade, ela tinha esse projeto já, e aí você também ajudou a incorporar esse projeto de alguma forma, né? Não foi isso? Foi ajudando nas ideias e também na parte de produção. Quer mandar? Manda para mim então aqui. Eu vou mandar para você, aí você manda para eles, enquanto eu vou falando. Dá para colocar, produção? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aqui é uma canção do Lupicínio Rodrigues, Felicidade, que a gente fazia. Então, esse espetáculo era a gente escreveu junto, na verdade ela ficava bem à vontade, falando da relação dela com Ferreira Goulart, com o Braguinha, com a Dona Irã, com essas figuras da música, a relação dela com a música. E ela sempre enalteceu isso,
quando nas entrevistas, como é que é a sua formação artística? Ela falava, a minha formação artística basicamente é musical. Musical. Porque minha avó era concertista, pianista, e meu avô era cantor, então ela Isso em os avós casa dela. fazia. Isso, Os seus avós, os pais. Os pais dela, os pais dela. Meu Que avô legal, era hein? alemão, minha avó argentina, tinha essa relação com o tango e tal, então era bem Claro, uma dramático, coisa, né, bem... nossa, bem forte. Então, dessa relação nossa comum com a música, pintou esse espetáculo por acaso, e a gente rodou o Brasil. A gente foi para Salvador, foi para Fortaleza, Florianópolis. Que ano que foi isso, Gil? 2018. 2018, a gente começou no final de 2017. Fizemos 2018, aí parou para ela fazer a última novela que ela fez, chamava O Tempo Não Para. Aí acabou a novela, nós voltamos com o espetáculo no final de 2019, reformulado. Estreamos no Sesc Ipiranga e fizemos Jundiaí, Bauru, Mongaguá, um monte de cidade. Que idade ela estava? 86. Nossa, que saúde, hein? 86. Uma leoa. Pô. Uma leoa. Porque correndo as cidades aí, E aí veio a pandemia. que aí tudo muda. Cortou Tem aí, a agenda toda. Dá para ver? Conseguimos ver? Vamos dar uma olhada aí. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou e um segundo, quando eu começo a cantar, e o pensamento parece uma coisa boa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Onde foi essa apresentação? Sesc Ipiranga. Sesc Piranga? Aí ela tinha 86? 86. 85, perdão. Ela fez 86, 20. 2020 Fantástico, e fantástico. 87. Não, 86. 86. Porque ela fez 87 em 2020. Uhum. No aniversário de 86 dela, que foi logo depois, ela ia fazer 86, é isso. Fomos no dia do aniversário dela, a gente foi para Mongaguá fazer um espetáculo lá. Que foi emocionante, porque assim, estava tudo muito precário. Que legal. Quase pegou fogo Uau. nas coisas de som lá. Altas emoções. Não, foi muito engraçado. Muito, foi. Eu tenho no Instagram esse resumo desse espetáculo, é muito bacana, no Instagram dela e no meu. E agora a gente vem com esse espetáculo. Como é que é o nome do espetáculo mesmo? Agora, o de agora chama Eva Vilma, Minha Mãe Vivinha. Eva Vilma, minha mãe. Eva Vilma, minha mãe Vivinha, viu? Vivinha. Inclusive, esse projeto, ele tá na Secretaria da Cultura, né, Está John? na Secretaria da Cultura, Guardando estamos aí- aprovados na Lei de Incentivo Federal, Lei de incentivo. na Lei estadual. já Estadual, estamos né? tudo- Você que está aí, que puder nos apoiar, eu também, à medida que eu posso, dou uma ajuda para o John aí para ajudar essa parte de marketing, alguma coisa assim, um contato ou outro. Mas se você puder, ajuda a gente aí, né? Manda aí como é que se diz? O seu contato eu mando aí o projeto, é bem bacana. muito Manda um bacana. e-mail, a gente manda o projeto, Isso. você pode ser incentivado pelo projeto. E o nosso secretário de Cultura, Totó, que assumiu recentemente, dá uma olhada com carinho no nosso projeto aí, secretário. Foi feito com muito esmero, né? Esse projeto da Eva Vilma, e vai certamente trazer muita cultura para quem for assistir, mas nós dependemos de verba, né, John, para poder botar ele em pé e rodar algumas cidades, algumas capitais aí, né? Mas já tenho feito, eu estou mandando ver. Mas virar a verba, eu vou realizar e vai Isso ser aí. muito bonito. Eu vou estar lá na Vai ser primeira muito fila. legal. Que legal. Tinha uma canção que minha mãe gostava muito de cantar, e é uma canção que eu fiz quando o meu pai estava partindo, né? Sei. E ela
escolheu. Foi uma das 2 canções minhas que ela escolheu para cantar no espetáculo. Toca aí, vamos E tocar. eu vou fazer um trecho dela Vamos lá. aqui, porque ela é bem significativa. Legal. Chama-se O Presente é da Gente. Fala assim. E o tempo passou, nem percebi. Será que eu sonhei ou me perdi? Só sei que acordei, você não estava aqui. Se pudesse voltar de onde eu dormi, acordasse antes de você partir, ia demorar para me despedir. Mas o tempo é o senhor do destino, com cara de menino, não volta jamais. O passado pertence à lembrança, futuro a Deus e o presente é da gente. Quem não sente saudades de alguém que já foi embora? O passado pertence à lembrança, futuro a Deus e o presente é da gente. Quem não sente saudade de um tempo da sua história? Muito bom, sensacional. Legal, né? Pô, linda letra, hein, meu? Legal. Poxa, emocionante. E ela, mas a música que ela mais gostava de cantar, que foi a que fez ela começar a cantar comigo, é uma música que se chama A Inveja, que é assim, ó. Você não sabe quanto osso eu ruí pra comer esse arém. Você não sabe como foi difícil correr atrás desse trem. Se você pensa que eu comprei o bilhete e embarquei na estação, eu tive mesmo é que correr pra cacete pra pular no vagão. Pulei. A inveja é uma merda, é veneno de cobra. Deixa de ser miserável, pega a língua e dobra. A inveja é uma merda, larga da minha banca. Deixa de ser miserável, esconde o rabo e se manca. Muito bom, legal, hein? Essa eu lembrei Então, dessa letra essa aí. eu lembro que você foi ver. Essa eu vi um show teu que eu tava lá, gostei demais dessa letra. Bacana. Sensacional, cara, muito bom, muito bom. E assim, dentro dos novos lançamentos, parceria, tem coisa nova aí para você falar pra gente, ou você tá focado no espetáculo dela? Eu tô focado no espetáculo dela. Eu tenho um show que eu faço que se chama de Dick e João a Tremendão, que eu faço Dick Farney, João Gilberto e Erasmo Carlos. Pô, legal demais, né? É, porque justamente pega esse período de tempo aí que você vem do Dick Farney, anos 40 e 50, João Gilberto, em 58, ano que eu nasci, cantando Chega de Saudade, mudando a música brasileira e mundial, né? Porque teve aquele disco Guedes e Gilberto, que dá aquela... fantástico. E Erasmo, né? Erasmo era o tremendão, é o tremendão, né? Sempre foi, sempre será, né? Tenho isso, tenho o meu trabalho de composição e estamos aí, estamos na luta, na batalha, porque a batalha do artista é árdua. É árdua, né? E é preciso arregaçar a manga e ter muita coragem. Por exemplo, se quiser contratar um show teu, você está disponível. Sim, e tal, né? com certeza. Outro dia o John deu no final do ano, ele deu uma canja pra gente lá no Sushi Real. Um abraço, Rafael e Renata, que abriram as portas pra gente, né? Rafael, figuraça. Foi a legal. confraternização de final de ano dos moradores. Foi um evento muito divertido, a gente comeu muito sushi, tomou muito saquê, vinho, o John fez um show acústico lá, foi muito legal. Foi gostoso. Tá na hora de repetir, né, John? Vamos fazer. Vamos ter que fazer uma dessa. Vamos fazer uma dessa no bairro aí, acho que até para gerar um engajamento aí, lembra? né?
eu liguei pra você e falei, Muna, não tem um lugar aqui para bar, então. pra gente beber aqui perto? Pois é, tá cara. faltando um pub ali, Falta um uma pub, meu. cerveja Falta um artesanal, pra pub. gente não Falta. precisar sair do nosso... Falta um pub, da nossa cara. província Falta, gostosa. mas já tem meu. gente de olho nisso aí, viu, cara? Já Legal, tem gente de ótimo. olho nessa ideia aí. E enquanto Muito isso bom. não sai, vamos fazer com o que temos. Vamos fazer com o que Ou temos, vamos lá é pra lógico. varanda, Vamos ou na vamos lá no praça, Rafael, ou vamos no vamos na Rafael. praça. Fazer um luau na praça, né, Pô, cara? podia, né? Podia fazer um final da tarde, sabe assim? Sim, sim. A gente chama Trazer a Mônica uma- da Via Vinum, né? A Mônica leva os Legal, vinhos. legal, A vamos. Adriana da Consulado das Massas leva o food truck das massas, que, meu, umas Legal. massas maravilhosas que ela tem. Eu comprei esse final de semana, não sei se você conhece ali na Melgaço. Sim, sim. Meu, bom demais, eu cara. não comprei ainda, vou lá Então, olhar. eu tô lá pra comprar faz tempo, aí já passei lá, não, vou comprar. Aí parei, Legal. cara, compramos um nhoque de mandioca muito que bom. legal. E um molho de queijo, cara, sensacional. Então, pô, sabe, essa ideia que eu gosto. A gente traz a voz, um traz o saquê, outra traz o vinho. E assim a gente faz uma produção e o bairro se divulga com isso. Eu gosto muito desse lance de economia circular, né? Bacana. A gente colocar no bairro, investir no próprio bairro, né? Essa é a ideia, o objetivo desse podcast é isso. A gente conectar realmente as pessoas e os vizinhos e fazer um bairro melhor. Cara, e uns eventos assim que você junta o restaurante de um, o vinho da outra, a voz de um, a comida de outro, Sim. vai virando, sabe, uma economia circular muito legal e acho que isso funciona bem. Vamos Com bolar algo certeza. em breve. Vamos. Eu quero te falar também outra coisa. A partir do Real Parque, você tem algum projeto ali de assim, ou seria mais uma coisa tipo o Rafael mesmo? Ou você tem um projeto para o Real Parque, você falou do pub, por exemplo. Pô, eu queria ter um pub para tocar. Tem algum projeto andando ou só tem essas ideias de fazer uma. As ideias, né? Porque eu estou concentrado Claro. nos meus projetos. Tá focado no projeto, né? nos projetos. Assim, Tá, mas esses eventos esporádicos no bairro podem funcionar super bem, né? Com certeza. O bairro com ele certeza. tem bastante gente legal no bairro, né, Com certeza. cara? E numa Poxa. dessa, pô, a pessoa fala, pô, caramba, eu preciso de alguém para tocar. Ah, lembrei do John, vou trazer o John para tocar aqui, contratar ele e tal, né? Se você pegar a origem, né, da arte cênica brasileira, é o circo, né? Então, quanto mais circo tiver, melhor. Né? O circo nesse sentido, o picadeiro, a gente tá ali trocando. Você pega essa geração, ela vem, né? O Lima Duarte, ele veio da rádio do circo, tem muita gente que veio dali. E tá lá firme e forte até hoje o Lima, né? Lima tá, 90 e lá vai nossa fumaça, né? senhora, Os 96 eu acho que ele tem. o Lima, não sei Firme- exatamente a idade, 90 e mas tantos. ele era... 90 para 100 ali já. Com certeza. Ali já naquela faixa. Agora, vamos pegar, cara, sabe o que eu acho legal? Vamos pegar um dia, assim, no fim da tarde, num sábado, pega o violão, vamos lá na praça, sentamos Legal, lá meia vamos dúzia de lá. amigos Vamos. e tocamos um som e tal. É claro, falta o bendito banco, né? Que a praça não tem um banco lá, né? A gente cansou de pedir o banco, mas segundo o que a subprefeitura me informou, não há mobiliário para a praça. Então, agora eu posso doar um banco para a praça, consecutivamente eu preciso doar esse mobiliário para a prefeitura, aí pode. Então eu estou pensando realmente em pegar lá 1, 2, 3 bancos e doar para a praça, doar para a prefeitura. Prefeitura, presente de Natal, um banquinho, agora põe na praça para a gente usar, né? Já que o Rony está ali por perto, né? A mesma praça. Cara, então, o exato, mesmo né? banco, É isso, as né? mesmas flores. Como a gente ainda não é uma associação, a gente não tem fundos, né? Então Sim. tudo muito vira particular. Mas a gente tá para virar associação, você sabe disso, né? Legal. Tem um projeto andando, inclusive você tá no projeto, né? Você sabe disso. A hora que a gente virar associação, a gente começa a criar um fundo, cara, e falar, pô, agora temos uma grana, vamos pôr 10 bancos aqui. Vamos fazer um coreto nessa E praça. começar assim, independer de prefeitura e subprefeitura, né, meu? Entendeu? Porque, Legal. pensa, um banco agora lá, a gente ia sentar, ia tocar uma música, ia ser agradável, né? Porque hoje o mundo tem muito essa coisa digital, né? Então tá tudo muito virtual, muito na tela, e muito no 24 horas por dia aqui, se virtualizado, acorda, tá né? ali. Mas essa coisa é muito A legal. origem, né? Eu falei do circo, do coreto, do banco, da flor, da coisa. É a natureza, tem é a raiz. a essência, É né? a essência.
Isso é bacana, porque a gente foi criado livre. Eu fui criado livre. É, né? então, né? Hoje Jogava as crianças- taco na rua, É, né? Não eu tinha chegava da celular. escola e ia pra rua. Não perdia a ficava- hora. Tua mãe falava, meio-dia pro almoço. Você tava lá meio-dia e não tinha ninguém ligando, porque não tinha nem telefone. Não, né? nem telefone. Eu falo assim, meu, às vezes eu falo pra minha filha, eu falo, meu, na minha época não tinha, sabe? meu, Nada, a gente viajava, falava, morreu? Não, ninguém perdia a sabe. Ó, hora. cheguei, entendeu? pronto. Ninguém perdia a hora, tava tudo certo. Hoje tem celular e tal, se perde no WhatsApp, esquece da vida. Né? É muito diferente, por isso É que isso. eu falo. Assim, é meio- Vamos ver aqui mais um comercial do Laces aí. Você conhece o Laces? Não, o que é o Laces? Dá uma olhada que bacana, lá no Vamos bairro. ver. Laces, um abraço, Marcela aí. Vamos ter que fazer algum projeto juntos aí, criar uma experiência da Laces junto com o Buda Spa. Buda Spa que agora vai ganhando cada vez mais espaço no bairro. Meu, já foi lá no Buda Spa? Não, ainda Cara, não. você tem que ir comigo lá que você vai pirar. Isso não é Quero jabá, ir lá, não. É mas- só uma dica, porque... Não, legal, quero conhecer. Meu, tem pô. 300 metros a casa e eles têm, meu, uns spas, uma sala de massagem só no pé, uma sala de massagem... Legal, hein? A mulher pisa nas suas costas. Meu, é fantástico. Aí você para, toma um chá de não sei o quê pra ficar mais relax. Que bacana. Uma Pô, sala que tem um quero Buda, que conhecer. você escuta um som. Você vê, a gente tá ali e acaba não conhecendo Meu, então, muita coisa. Tem que você sair vê, mais cara, a pé. sair- Essa coisa de sair a pé, andando. Você tem cachorro, você passeia Eu bastante ainda sou a meio pé. andarilho, né, cara? É. Porque tem os cachorros, né? Exato. Todo dia eu ando, na chuva e no sol, né? Legal. Por isso que eu também vou conhecendo tudo e vou querendo conectar, né? Mas lá vale a pena. A gente vai combinar para ir lá um dia, você vai gostar. Vamos, com certeza. Fala uma coisa, a arte como forma de resistência e afeto, tá? Então, como você vê o papel da arte no mundo de hoje, né? Claro que você tem uma visão macro, né, cara? Tantas histórias e tal, mas no mundo de hoje, como você vê a arte no mundo de hoje, assim, né? Quer dizer, pô, a arte é uma história que o mundo deixou de lado, hoje é uma fração pequena, hoje é a internet mesmo, não tem tanta cultura. Como é que você vê isso, cara? Nós estamos num momento, assim, eu vejo essa questão, essa coisa da inteligência artificial, né? Eu olho, eu entro para aprender e tudo, mas é um mistério para mim. Quer dizer, começa... Por exemplo, quando eu trabalhava lá, que eu falei, na computação gráfica na TV Record, eu fiquei meses modelando uma bola de futebol, que é um pentágono e 5 hexágonos. Ou bola de vôlei. Fazer 3D mesmo. Claro. Bola de tênis. Vendia. Hoje em dia, cara, você pega o celular e fala Dá assim... um comando. Preciso de uma bola de futebol. O cara Pum. fala, quero que ela voe. Segundos. Eu preciso de um personagem... Então acabou, que aquele trabalho que eu fazia, a inteligência artificial faz. Então isso vai liberar o ser humano para quê? Para transcender, para ter uma outra relação com o universo, para se teletransportar. Eu não sei, é um mistério para mim. Na né? verdade, John, Porque- isso aí... Não, pode falar. Não, fala. Na verdade, é assim, cara, o que eu penso, um pouco complementando o que você está falando, claro, é uma preocupação, mas é importante pensar que a IA, até aqui, ela depende e sobrevive da nossa criatividade. Sim. Tá? Então, por exemplo, o que vai fazer o diferencial a IA veio para ficar e ela já está, né? Meu, se olhar, Sim, tem polícias em alguns países que já tem um Robocop, tem várias coisas rolando, mas, por exemplo, a IA como comando de criação, cara, ela vai depender muito de um cara criativo como você que aprenda a fazer prompts e comandos e falar, olha, faça uma bola de futebol voando sobre um elefante azul caindo, não sei o quê. Então, essa viagem, que é isso que É uma pra coisa mim meio Pablo muito- Picasso. É por isso Entendeu? que eu falo, quer dizer, será que vai surgir um Picasso? Como Então, que vai surgir? vai. Vai. Ou o ser humano vai ser liberado para transcender e para começar a se teletransportar ou alguma coisa mais Tem duas ou coisas maior, acontecendo. né? Na verdade, a gente está treinando a IA. Né? A IA é um robô. Exato, porque E ela aprende a passos largos, né? Não, porque ela tem toda a memória da humanidade, vai sendo
colocada ali na inteligência artificial, e você ela faz a vai pergunta, captando ela já tudo. traz tudo. Ela traz tudo. Então, assim, eu não vou resistir a isso, mas eu só me questiono. Então, você perguntou da arte, a arte existe porque a vida não basta. Essa é uma frase, não vou lembrar agora quem Claro, falou essa uma frase, frase mas profunda. é uma frase. Então é isso, a arte, ela transcende a vida e é uma coisa que para você. Porque a vida é cruel, né? Claro, Crua, claro, é claro, duro, né? É Se duro você ficar ali dia a no dia. cotidiano, você pira, né, meu? A sobrevivência, né? É a Hoje em dia sobrevivência. a comunidade não, a humanidade passa por um momento muito louco, né, cara? Então, É um momento, para mim, muito transformação, esquisito, né? né? E é Muito mundial, esquisito. né? Não é só aqui, global, né? é mundial, todo né? lugar no mundo. A história tem uma guerra espiritual muito grande em cima disso tudo, nós estamos né? vivendo uma guerra, né? E as coisas aí, agora a onda parece a camisa vermelha na seleção, parece que é mentira, Cara, que é aquilo verdade. é surreal, O né, que meu? que é? Então essas coisas surreais. Eu não sei se vão eu torço ficando- para a seleção não ser classificada. Já virou meme isso, passa lá o Lully passa lá chutando a bola com a camiseta vermelha escrita Odebrecht. eu que Já vi- viu esse meme aí? Já tem um monte de meme rolando e PCA escrito atrás. Cara, é gozação, né? Só pode ser. E né? pra gente, mas o futebol, falando de futebol, a gente que viu Pelé, Maradona, Zico. Você olha Sócrates, hoje, né? os caras que iam lá e espartano, né? e O cara fazia amor à futebol, né? camisa. Agora os caras levam o cabeleireiro, maquiador. Pô, O leva. cara pra fazer a unha. não Cara, sei e o quê. Neymar, meu? Neymar, com todo respeito, o Neymar, admira o seu trabalho, né? O seu sucesso, a sua prosperidade, que seja muito mais. Mas, meu, o cara, há 20 anos ele se lesa todo ano e é trilhardário, velho. Entendeu? Porque ele entra lá, joga 15 minutos, dá um drible na bicicleta, faz um gol e Todo caiu mundo, e pô. Caramba. os meu. ídolos. Nossos ídolos não são mais os mesmos. É, Como diria Belchior. Né? Tô parafraseando Exatamente, agora. né, cara? Belchior, né? Mas é uma loucura. E, por exemplo, que lugar ainda falta ser ocupado pela arte nas comunidades, no seu ver, né? Por exemplo, falta ocupar a favela com mais arte, porque não só aquele hip hop, aquela arte de rua. Quer dizer, olhando como um todo, onde você colocaria mais arte? Puxa, eu colocaria no centro da cidade, na periferia, eu colocaria nas escolas. Você tem esse campo de visão? Sim, eu colocaria prioritariamente nas escolas e traria de volta o estudo da música, porque a música aí, voltando como referência o espetáculo que eu fiz com minha mãe, então ela trazia o canto orfeônico, por exemplo. Ela fez aula de canto orfeônico. Cara, na minha época era matéria. Não sei na época do pessoal da produção, mas na sua minha época era música, era matéria. Então, não Tinha que tem tocar mais. flauta. Exato. Tem, caso, algumas no escolas têm. Mas ela trazia... uma das canções que a gente cantou no espetáculo, que ela escolheu, ela falou, não sei se eu faço Ave Maria de Gounod em latim. Pô, Eu falei, mãe, vamos fazer. claro. Peguei o tom dela, eu vou estudar. Vim, fiz com violão e ela cantava, né? Que legal. Ave Maria de Gounod em latim, que ela aprendeu com o maestro Uau. Riso na escola. Então você pega essa galera, voltando até mais, Noel Rosa, tal, eles tinham uma base de estudo e de cultural que era muito forte. Caramba, e que hein, se meu? perdeu. Então o hip hop, o funk, essas coisas modernas, né? Arte urbana. A arte urbana é muito legal. Eu tenho um filho que trabalha, né, com rap, Pois com essa modernidade e tal. Tentar juntar isso com... trazer um pouco do erudito, né? Faz Tem aquela alguns mistura. trabalhos, a né? Heliópolis tem um trabalho legal do maestro João Carlos Martins, Sim. da orquestra de Heliópolis. Muito legal. Tem alguns trabalhos muito bacanas que eu acho que precisam ser ampliados, eu acho nesse sentido. Então, eu acharia legal não ter esse preconceito de pegar. Tanto eu não quero ter preconceito em relação a funk, a rap, Claro, etc, isso- entendeu? Porque Contanto que não faça, né, apologia a crime, né? A droga, né? Que aí te exatamente. leva para um caminho, te induz para um caminho, né? Exato. Isso, tem muito isso, né, também. É. Mas isso é um reflexo Que da funde, sociedade né? Às vezes, hoje, não, né? isso é arte. A arte é o caramba, meu. A arte é outra coisa. É. A arte é história. Quer ver arte? Vai para a Europa, vai andar em Roma. Não, a arte e a cultura, você precisa estudar, né? Você precisa se preparar, né? Eu vejo essa referência, você falou da referência. Eu convivi com duas pessoas que eu falei, são gênios.
Uma foi o Ayrton Senna, moleque ali do lado. Falei, esse cara, Sim. meu, ele era assim. Era Eu vi, super- lado a lado, porque Claro. a gente tinha uma relação boa de colega. Claro. E minha mãe. Minha mãe, ela fez uma peça, eu era garoto, eu sou testemunha de estudo, né? Ela fez um espetáculo chamado Blackout, que ela fazia uma cega. Nossa. Ela foi se preparar, ela foi para a Fundação Dorina Novil, ela fazia laboratório. Cara, eu estava em casa, num sábado, brincando lá, Ali. jogando futebol de botão, descia minha mãe com Vendada. tampão, vendada, com uma bengala. Falava, mãe, onde você vai? Ela, vendada. Experiência. Vou dar uma volta no quarteirão. Ela Uau. saía cega e dava uma Olha volta só, no quarteirão. Então é um nível de... Para viver a história pra e viver saber a história, interpretar, pra- né, meu? pra interpretar. Não é brincadeira, Então, né? O que eu falo é assim, por exemplo, a parte de arte, hoje a gente tem, às vezes, escondido, até nas periferias e tal, a arte disfarçada, na verdade, o crime disfarçado de arte, né? Que até isso foi tema aí de um deputado, um senador, proibir essas músicas ou proibir, na verdade, a Rouanet que dê incentivo a esse tipo, Sim. né? Porque tem uma coisa, você tem uma música que te leva lá, não, é da periferia. Legal, eu conheço muita gente de várias periferias e, pô, apoio super, mas tem coisa que vai te levar pro crime, né? Estamos falando de coisa de... Então, e essa arte muito superficial, né? Que você não precisa... aprofundar, né? Aprofundar, você sai e faz. Porque a arte é muito relativo, né? Você pode estar fazendo uma arte, a criança faz arte, Claro. né? Arteiro, Pô, né? você está fazendo arte. Esse você tá moleque fazendo arteiro. arte, Meu né? pai Porque falava isso. É "Não, o esse moleque artifício, arteiro." né? O Eu falava, artifício. o que ele assim. quer dizer com isso, né? Eu criança, meu pai, você é muito arteiro. Então é lá, pintar o set, é fazer, Pintar o set. isso. Mas aí quando você começa a crescer, você começa a ter... Tem um entendimento, um discernimento criar maior. Você córtex, fala, aí pô, você começa a falar ter que isso aqui. estudar, fazer essa relação histórica. Então trazer o erudito para o Trazer moderno, pro junto presente. com o moderno. Né? Você está falando dessa... Eu conheci, no bairro, eu conheci aquela vereadora que tem um trabalho muito legal, Amanda Vettorazzo. Sim. Ela tem um trabalho muito bacana contra essa questão da apologia ao crime na Legal, arte, né? legal. Então, mas eu acho que a arte é fundamental. Eu cresci com ela, eu sempre trabalhei com arte. Claro. E para mim Faz parte, tem que estar no faz contexto parte. certo. A arte faz parte. E, por exemplo, qual o legado que você gostaria de deixar como artista e como homem, por exemplo? Como artista, eu quero deixar esse legado, e como homem, esse legado. Você tem isso, esse comparativo para... Então, como homem... como como homem, homem, legado, eu né? gostaria de deixar que meus filhos cresçam como eles estão crescendo e que sejam grandes pessoas. Eu já vou estar satisfeito Caráter, como homem. né? Princípios, né? Assim como eu costumo falar, a principal herança que eu tenho dos meus pais é a honestidade, o caráter e o amor pelo trabalho, pelo respeito, né? E, então, isso eu quero passar como homem para os meus filhos, e isso eu já vou estar satisfeito se eles forem Sim, pessoas assim. Sim. E sei que são. sim. Como arte, como artista, eu gostaria que minha arte causasse reflexão e Impactasse, né, impactasse pessoas, nesse sentido das pessoas todas as pensarem idades. mais no amor ao próximo, no meio ambiente, na espiritualidade, que é Espiritualidade. importante, que está se perdendo um pouco. Muito bem. A importância da espiritualidade, e não falando religiosidade, mas religião, tem várias religiões e todas levam um Deus único, todos acabam venerando ao mesmo Deus. Você acredita em né? Deus? Acredito. Acredito, eu sou católico, legal. costumo ir na igreja, é uma coisa muito pessoal minha, Bom. vou sozinho. Bom, muito bom. Não faço questão de, filho, você vai comigo, eu nunca exigi. Tem que ir de uma coisa livre-arbítrio. muito pessoal. Que legal. E que eu tinha com minha mãe também, né? Nesses últimos tempos, minha mãe era muito católica, que nem o Roberto Carlos, né? Sim, Roberto é assim, super, né? Super, né? Então, minha mãe tinha muito amigo padre, amiga. Quando ela comprou um apartamento no Rio, e aí quando a gente foi ver o apartamento, o corretor falou, olha,
tem uma igreja aqui do lado. E os caras têm, porque o padre tem uns cachorros, tem um pavão que faz barulho, e aí tem um problema com o condomínio. Eu falei, minha mãe vai vir pra cá, acabaram os seus problemas. Porque ela vai ficar amiga do Vai padre. se envolver ali, tá Então, tudo resolvido. Então, isso eu dei continuidade, aprendi, assim, desde moleque, essa espiritualidade, Que bom. Bom, muito bom. Porque isso dá uma base, né? Não, uma Isso dá base e uma direção, né, cara? Acho que, né, é. hoje, uma pessoa que não tem ali uma religião dentro do coração, ela tem um vazio que não se preenche, né? Tem que ter um... E é uma ideia de respeito, Claro. de moral, né? Ética, de ética, tudo, né? do limite, do quanto você... O que você pode, o que não pode, né? Porque é o tal negócio, né? O Tem ser aquela- e o estar, né? É. Quando eu vou lá pro meu sítio, eu sou. Aí eu vou lá no meio do mato, cara. Você não vai tem pra um ninguém, show, eu- está, né? ali, você né? tá lá, né? Então, Muito bom. esse entendimento é importante. Muito bom, John. Eu quero falar agora com você sobre Dr. André Nadeu. Vamos ver na tela, Dr. André, é o maior consultório odontológico do bairro do Real Parque. Dá uma olhada aí, John. Vamos lá, Gabriel, por favor. Muito bem, um abraço, doutor André Nadeu. Se você precisar de um dentista, não hesite em ligar para a doutora André Nadeu. Muito bom, o consultório dela é Legal. muito legal. Gente, antes da gente encerrar, eu quero falar do guia, né? Vocês já sabem, aquela mensagem do nosso Guia Real Parque Melhor, que fez sucesso na primeira edição, circulou agora em março, agora em abril e também vai circular em maio. Nós estamos fechando já a segunda edição desse guia, que é muito promissor, muitas empresas, inclusive é o guia que vai nos levar aí para a segunda temporada do Conexão Real Parque Melhor, se tudo correr bem, né? Então, você que quer anunciar, agora é a hora. Nós vamos fazer 7.000 exemplares desse guia e esse guia vai ser distribuído pelo Legal. bairro e vai ser distribuído nos principais comércios do bairro também. Mas o objetivo de levar informação de segurança, saúde, economia circular, meio ambiente, empresas, moradia, quer dizer, uma proposta muito legal. Então, vem aí a segunda edição do nosso guia, não perca, né? E, se quiser, se tiver vontade, assim não, anuncie conosco, tá bom? Vamos indo para a parte final. John, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os ouvintes. Pode olhar para essa câmera e manda aí seu recado. Vamos continuar juntos, com muito amor no coração e com muita paz, principalmente, por um mundo melhor e pelas famílias, pelas amizades Muito bom. e pela comunidade. Muito isso. bem, muito bom. É isso aí. Aliás, sem união, né? Sem união, nada Não faz a existe. força. E onde ouvir suas músicas e ver seus trabalhos? Tem um canal? Então, eu tô... Quem quiser contratar teu show, né? Deixar um telefone, como é que a gente faz? Você que quer falar com o John, vai descobrir agora. Conta pra gente. Então, eu tô reformulando. Eu estava com o canal no Spotify, eu tô refazendo ele. Refazendo o canal. Porque eu tive uma questão aí com o produtor e Sim, tá criando eu uma tirei história tudo, nova. eu tô criando uma história nova Legal. e colocando com meus 3 álbuns que eu tenho. Bom. Então, colocar uma... Então, em breve estará breve John o Herbert novo- Jr. Agora, tem no YouTube um clipe meu, no YouTube, John Herbert Jr., Tá. que você pode assistir o clipe de Onde Quer Que Eu Vá, que é uma canção. Vai no GCzinho aqui embaixo, YouTube, John Herbert Jr. Jr. Ponto. Tá. John Herbert Jr. Vamos anotar aqui para não esquecer. Produção para Isso. colocar no GC. Isso, E o depois eu Instagram? anoto. Instagram, John Herbert Jr. Tá. Tem o Instagram Eva Vilma Oficial e tem um Instagram John Herbert Forever, que é o meu pai. Ó, legal, Esses 3 eu coloco conteúdos porque são coisas que fazem parte do meu memorial e
de tudo Sim, que de eu toda, vivi. né, tudo que E viveu. é uma contribuição da família para o mundo, por tudo que eles fizeram, né? Muito bom. E o seu celular, para quem quiser um contato para contratar shows? É 13 99722 1627. Repete aí, 13. 13 99722 1627. Aqui no GCzinho embaixo, Ah, no vocês vão poder GCzinho. seguir o John, ligar para ele, contratar o show. O John é um cara muito carismático, um cara muito bacana, além de talentoso, um cara super legal, uma energia muito boa. Eu quero agradecer tua presença, obrigado por trazer pra gente tanto ensinamento aí, obrigado por fazer parte do bairro e agregar, né, cara? E conta com a minha amizade, conta com o que você precisar do meu lado. Vamos fazer um show na praça, outro show lá no Sushi, outro show aonde for, vamos junto. Vamos E não perca o nosso próximo episódio, que tem uma pessoa muito especial que vai estar aqui com a gente também. Toda segunda-feira, às 19 horas, Conexão Real Parque Melhor, pelo YouTube, pelo site, pelo Spotify. Não perca, obrigado e até a próxima. Um beijo no coração e até breve. Obrigado, John. Obrigado, Valeu. Munir. Prazer. Prazer. E o tempo passou, nem percebi. Será que eu sonhei ou me perdi? Só sei que acordei, você não estava aqui. Se pudesse voltar de onde eu dormi, acordasse antes de você partir.